Boa noite para você que chegou um pouco mais tarde e não recebeu o nosso primeiro boa noite. Muito boa noite. E talvez também você não esteja tão ligado. O pessoal aqui chegou na hora. Eu fiz um cumprimento diferente do que as pessoas estão acostumadas aqui. Alguns ficaram meio sem saber como reagir. Mas eu disse para eles, feliz. Obrigado quem me ajudou. Feliz Natal, gente. Feliz Natal para você. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo que está aqui, que está na internet. Nós entramos no mês de dezembro. O mês de dezembro é o tempo de nós lembrarmos desse evento chamado Natal. Esse evento que é comemorado no planeta inteiro. Por pessoas que creem, por pessoas que não creem em Jesus, por pessoas que entendem perfeitamente o que significa Natal e pessoas que não fazem a mínima ideia do que significa Natal. Pessoas que pensam que Natal tem a ver com um velhinho, barrigudo, de barba branca. Mas ainda assim é um tempo especial para todas as pessoas. Ok, há muito tempo o Natal tem um pouco a ver mesmo com esse velhinho, vestido de vermelho, de barba branca. Mas, de fato, o Natal, este momento, esta celebração, não surgiu por causa dele. Meu filho tentou ensinar isso na escola, mas ele não foi muito feliz. Nós lá em casa decidimos ensinar para os nossos filhos, desde quando fosse possível entender, que Papai Noel não existe. Tudo bem, né? É porque às vezes a gente fala isso, alguém pode sair correndo. Não! Sai correndo do templo e vai para as montanhas. Papai Noel não existe, não é possível. Né? Se eu te traumatizei agora, por favor, não foi essa a intenção, ok? Mas ele não existe. Ele não mora no Polo Norte. As renas não voam. Não dá para entregar tanto presente em uma noite. Ok? E aí a gente ensina lá em casa, desde quando é possível entender que o Papai Noel é uma fantasia, uma história que foi contada para tornar os presentes algo mais mágico, mais interessante e tudo mais. E a gente ensinou isso para eles com toda a tranquilidade, naturalidade e, digamos até assim, uma certa singeleza e tal. Mas aí um dos meus filhos chegou na escola e resolveu dar a notícia para os amiguinhos. E aí, ele chegou na escola e disse, pessoal, tenho uma notícia para dar. Papai Noel não existe. E aí foi aquela comoção, as crianças todas reunidas, indignadas, dizendo, não é possível. Alguns choraram, outros foram na professora e falaram, tia, o Enzo falou, falei o nome do meu filho. Não era para entregar ele. Agora já entreguei. Ele falou que Papai Noel não existe. Aí uma das meninas resolveu tomar partido do bom velhinho. E resolveu com o meu filho travar uma discussão acalorada e cheia de argumentos. Do tipo, existe sim, não existe não. Existe sim, não existe não. É riqueza de argumentos, entendeu? Existe sim, não existe não. Até que eles se cansaram e encerraram aquela árdua e profunda discussão. E meu filho então resolveu cantar uma música, inspirado por este momento, que dizia, eu não vou dar o nome da menina também agora, é um nome fictício, ok? Mariana. Desculpe se tiver alguma Mariana, não é nada pessoal. E ele resolveu cantar uma música para Mariana, dizendo, Mariana não tem cérebro, Mariana não tem cérebro, Mariana não tem cérebro. E aí você sabe o que a Mariana fez, Chorou copiosamente. De fato,
E aí a professora, obviamente, nos deu essa notícia. E eu disse, bom, professora, realmente nós ensinamos que o Papai Noel não existe, mas nós não ensinamos que as pessoas não têm cérebro. Essa parte ele deve ter visto em algum desenho do Ben 10, alguma coisa desse tipo, eu não sei. Mas não é a gente que ensina isso, ok? Mas Natal é uma época muito interessante, cheia de histórias. Histórias que envolvem a nossa emoção. Para boa parte das pessoas, histórias que nos fazem sorrir, que nos fazem sentir cheiros, como no início aqui alguém falou, cheiro de rabanada, né? Cheiro de tantas outras coisas. Natal tem significado para nós, nos remete a tempos da nossa infância, pelo menos eu penso assim. Por exemplo, Natal para mim me lembra um cheiro, que talvez para você não seja tão agradável, mas para mim Natal para mim me lembra o cheiro de frango guardado dentro do Tupperware. Eu não sei para você, se você se une a mim nessa experiência. Por quê? Não é porque... É também porque a gente fica mais ou menos uns 15 dias comendo a ceia de Natal, mas também porque a gente viajava, ou antes do Natal, ou depois do Natal, e naquela época, eu pequeno, as coisas ainda não tinham uma riqueza tanto de coisas industrializadas. Então minha mãe fazia um Tupperware com várias coxinhas de frango dentro, e botava no piso do carro, e a gente pegava estrada daqui para a Bahia, né? Para quem diz que eu sempre conto histórias da Bahia. E a gente viajava de férias daqui para a Bahia, e aí quando a gente sentia fome, minha mãe falava, tem um franguinho aí. Aí a gente abria aquele Tupperware dentro do carro. Entende? E aquele cheiro de frango frito dentro do carro, uma maravilha, uma delícia. Então, Natal lembra um monte de coisa. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre o que é Natal para você. Natal é... Preencha o espaço aí. O que é Natal? Eu fiz um exercício hoje, antes de nos encontrarmos aqui com o pessoal do louvor, cada um foi dizendo, né? Alguns mais profundos, outros mais verdadeiros. Mas eu quero te convidar hoje a refletir sobre isso. Natal e você preenche o que você pensa. Uma palavra, não muito mais do que isso, talvez um pouquinho mais, mas não muitas palavras. Natal por exemplo, para muitos, hoje no exercício que eu fiz, eu ouvi alguns dizerem, Natal é paz. É um tempo de paz. É uma confraternização que celebra união. Natal é união, é comunhão, é comunidade. Natal é alegria. Talvez para alguns não seja. Às vezes o Natal é um tempo de lembrar de perdas, de lembrar de lutos. Mas, de maneira geral, Natal é alegria. Natal é um tempo de generosidade. Por exemplo, nós temos aqui no Área Mais um PG, o PG do Cuca, que está se unindo para fazer, ou já fez, Cuca? Já saíram? Já fizeram, para fazer um Natal solidário, né? Então eles pegaram roupas, o que mais? Alimentos, teve brinquedo também? Brinquedo, e foram presentear pessoas, aí acho que foi uma família, não foi? Que vocês escolheram? 3 famílias. 3 famílias, foram lá especificamente nessas 3 famílias e demonstrar esse tempo de generosidade. Natal para muitos é tempo de família. Aqui em Brasília, então, a gente tem a experiência de vai chegando perto do Natal, começa a esvaziar, né? O trânsito fica mais legal, tal, porque muita gente sai, tem muita gente de fora em Brasília, e aí os pernambucanos, os paraibanos, os atleticanos, né? Todos esses caras, eles vão para outras cidades, vão ver suas famílias, vão se reunir nesse tempo de Natal. Natal, sem dúvida nenhuma, é festa. Natal, especialmente para mim, Natal Tananana! Eu amo panetone. Quantos aqui estão comigo? Frutas cristalizadas.
Eu vou dar uma receita para vocês de panetone. Você pega um panetone, e essa receita eu vou te falar, porque tem panetone que é meio sem graça, né? Você vai morder o panetone, esfarela. Panetone bom é aquele que não esfarela. Para de fazer propaganda, cara. O bom é que não esfarela, ok? A marca não importa. O bom é que não esfarela. Aí, o balduco. Aí você corta uma fatia bem gorda. Bem gordinha mesmo, assim. Aquela de 2 dedos, assim, ó. Aí você corta a fatia. Aí você pega, passa manteiga de um lado, manteiga do outro. E aí você põe na sanduicheira. E deixa lá até sair fumacinha pelos lados, assim, ó. Quando ela estiver saindo fumacinha pelos lados, você vem com o garfo, tira o panetone dali de dentro, serve um café com leite e ó, taca-lhe pau, Marcos. Entendeu? Manda descer. É uma delícia. Só cuidado que fica muito quente no meio, tá? Então vai com calma, senão queima a língua. Eu e o Enzo adoramos. A gente faz lá em casa e... Agora, vai parecer uma contradição, mas não é contradição. Natal para mim é panetone e me traz muita alegria. Mas Natal também é uma coisa que me traz muita indignação. Que Natal é comida com passas. Eu não sei quem, na face dessa terra, um dia acordou e disse, já sei, para o Natal, farei arroz com passas. Farei farofa com passas. Eu já sei, eu colocarei pêssegos no meio do frango, do Chester. Eu não sei. Quem foi que inventou isso, gente? Eu já pesquisei na internet, eu não sei quem inventou isso. Mas as pessoas precisam se redimir, ela precisa de Jesus. Comida com passas não é legal, gente. Salpicão é tão bom, por que botaram passas? Não é mesmo? Estraga. Passas, o único lugar aceitável para passas é no panetone. Não há mais nenhum lugar no planeta para as passas se acomodarem. Natal também é... É ou não é? Hã? Faz aquela reservinha, né, para comprar roupa legal, para ceia de Natal. O pessoal compra roupa nova para ceia de Natal para quê? Para a avó ver, né? A avó nem enxerga direita, não é ligada em moda, né? A avó sempre ganha meia de Natal e ela fica feliz. Então, a pessoa compra roupa nova para quê? Para a avó ver, mas tudo bem. Mas é tempo de shopping. Também Natal... Dizem os mais antigos aí que Natal é tempo de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Esses são os mais capitalistas. Os mais espirituais, né? Dizem que Natal é Jesus. E, na verdade, é isso mesmo. Natal é a respeito, não de shopping, nem de panetone, nem de... Legal seu celular, bonito. Ah, tá, entendi, lembrei. Natal é tempo de... não é tempo de panetone, não é tempo de shopping, não é tempo de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não é tempo de Papai Noel. Não. Natal é Jesus. E eu quero convidar você hoje a olhar para o Natal dessa maneira. Mas assim, é óbvio que a partir de uma experiência com Jesus, você não precisa a partir de agora então responder sempre do mesmo jeito. Natal é Jesus. Você pode responder até que Natal é panetone. Como eu respondi para o pessoal do louvor. Todo mundo esperando que o pastor fosse super profundo e teológico, o pastor veio com essa. Mas até mesmo quando você diz Natal é panetone, isso pode ter a ver com uma experiência com essa época, do ponto de vista do que realmente essa época anuncia. Não é a chegada dos panetones nas prateleiras do supermercado, mas é a vinda de Jesus.
do Deus que escolheu, que optou tornar-se como um de nós, vir à terra para nos tocar, para falar conosco, para nos ouvir também e podemos, como humanidade, enxergar que realmente Deus tem ouvidos para ouvir. Para nos servir, como Ele mesmo disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E a partir desta ótica, a partir do momento em que não somente isso daqui é uma resposta, isso daqui é simplesmente o preenchimento de uma lacuna, mas torna-se uma experiência pessoal. Quando o Natal torna-se o tempo em que o seu coração se enche da presença deste nome, aí você pode completar. Natal é a partir da minha experiência com Jesus. O que é Natal? E eu quero que hoje e no próximo encontro, sábado que vem, a gente reflita muito sobre isso. O que é Natal para você a partir de uma experiência com Jesus? Não uma experiência com shopping, não uma experiência de família, não uma experiência de união, de paz, mas a partir da sua experiência com Jesus, você pode declarar que é paz, que é união, que é família, mas isso tem um efeito, deve ter um efeito diferente quando você diz é família. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo sábado, especialmente. Hoje, eu quero que você pegue o seu celular, você está com o seu celular na mão, se você tiver um smartphone, você vai manuseá-lo agora, você vai abri-lo no Instagram. Se você tiver um Instagram, provavelmente você tem. E se você segue o Área Mais, @Área Mais escrito assim por extenso. Se você não segue, você pode procurar aí, seguir agora. Você vai ver o nosso post há 9 minutos, exatamente, com a arte de hoje. Natal é a mensagem de hoje. E o nosso convite para você hoje é que você poste aqui um comentário aqui embaixo, o que é Natal para você. Natal é, e você completa do jeito que você achar que deve completar. Aqui nós fizemos algumas sugestões, e aí você pode tanto usar as sugestões que nós fizemos, ou falar algo seu mesmo, original. Eu vou fazer o meu aqui, não muito original, mas Natal é panetone. Eu não sei se escreve panetone assim, mas eu vou escrever assim. E você pode também postar no Facebook, se você desejar. A gente também vai usar lá no Facebook. Natal é... Não tem problema você postar agora, você escrever, sabe? Ninguém vai para o inferno porque usa o celular no culto. Fica tranquilo. Ok? Até o pastor está usando agora no culto, imagina. Dando mau exemplo, né? Ok. Hoje nós vamos olhar para um momento da história de Natal. Uau! Um momento sem igual. Um momento incomparável. Um momento que se eu estivesse lá, eu não sei se eu ficaria vivo para contar diante da cena que este momento apresenta para o leitor. Às vezes a gente lê, mas a gente não entra muito na história. E eu quero te convidar hoje a ler, tentando se imaginar como um desses personagens. Quando a gente fala de Natal, a gente fala muito sobre esses personagens conhecidos, né? No presépio. Lá no presépio, os 3 mais conhecidos, né? José, Maria, Jesus, o menino Jesus. Mas a gente também, em alguns presépios mais elaborados, a gente vê 3 figuras chegando lá, que são os 3 reis. Em outros também a gente vê os 3 reis e a gente vê também os pastores dentro do presépio. E eu quero te convidar a olhar uma cena que tem a ver
um desses, na verdade, alguns desses personagens, eu não sei te dizer mesmo quantos, alguns usam o número 3, porque eram 3 reis, aí passam a usar 3 pastores também, mas a verdade é que não há um número específico. Eu quero que você, se estiver com a sua Bíblia, quiser abri-la no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Se você não estiver com a Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar aqui na tela comigo, ou se estiver com a Bíblia, mas não quiser usar também, não tem problema nenhum, você pode acompanhar aqui da mesma maneira. Antes eu quero que você entenda um pouquinho quem foi Lucas. Lucas era um homem bastante capacitado intelectualmente no seu tempo. Os historiadores dizem que ele era médico e era também um pesquisador, um historiador pesquisador. Ele gostava de produzir textos, né, para contar a história para outras pessoas, alguma história para outras pessoas. Se Lucas vivesse no nosso tempo, ele poderia ser um roteirista do History Channel, por exemplo. Ele ia fazer vários documentários sobre várias histórias importantes que aconteceram no mundo. Ele produzia o History Channel do seu tempo. Então, as pessoas ricas, elas tinham existia uma certa tradição das pessoas ricas contratarem pesquisadores, historiadores como Lucas, para produzirem textos a respeito de histórias que elas tinham muito interesse de conhecer. E alguns historiadores dizem que o início do Evangelho de Lucas mostra exatamente essa situação, quando Lucas diz assim: eu mesmo investiguei, no versículo 3 ele diz, do capítulo 1, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Existem várias teorias a respeito de Teófilo, mas a teoria mais aceita é que Teófilo era um homem rico que provavelmente contratou Lucas como um historiador e um pesquisador para que Lucas descobrisse o máximo que ele pudesse de informações a respeito do homem que ele ouvira falar e que tinha mudado a situação de Jerusalém e já tinha também mudado a situação de lugares já muito distantes de Jerusalém, mas a história tinha acontecido, tinha sido protagonizada em sua maior parte naquela região de Jerusalém. Teófilo pede então para Lucas ir até lá e fazer uma pesquisa para que ele conhecesse essa história mais minuciosamente possível. Por isso, se você olhar os 4 evangelhos, você vai ver que o evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhado, o evangelho mais rico. É o único evangelho, por exemplo, que conta com detalhe quem era Isabel, quem era Zacarias, o que aconteceu com Zacarias, o que aconteceu com Isabel. Conta a história antes do nascimento de João Batista, né? E conta com detalhes, conta também parte da infância de Jesus, que é uma coisa tão enigmática hoje, né? O Dan Brown tenta fazer um monte de teoria a respeito da juventude de Jesus, que ele tenha passado por outros países, recebido outras culturas, depois voltado para Jerusalém. É uma história, mas o fato é que não há registro histórico mais claro, mais minucioso do que o registro de Lucas. E aí, se você está aqui hoje, você não crê em Deus, você não crê em Jesus como nós cristãos, como nós discípulos de Jesus cremos, não tem problema, porque você está diante de um texto que não é somente um texto religioso, mas é um texto histórico, que foi produzido sob uma metodologia de pesquisa. Lucas entrevistou pessoas que viram Jesus, que conviveram com ele. E a partir do relato dessas pessoas, ele construiu esta história. E se você for estudar a fundo os historiadores que comentam os evangelhos que registram o ministério de Jesus, você vai ver que Lucas é um evangelho considerado com uma precisão histórica impossível de ser contestado. Ele situa o leitor no tempo, no espaço,
na sequência dos acontecimentos paralelos ao ministério de Jesus. Ele consegue fazer você enxergar a situação política, quem eram os governantes daquele tempo, o que eles faziam. É muito interessante. Nós vamos olhar o capítulo 2 de Lucas, como eu vinha dizendo para você, um momento fantástico na história do Natal. Pastores têm uma experiência, e eu quero ler com você isso. É o que diz a partir do versículo 8 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos de onde estava José, Maria e Jesus, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Imagina 3 pastores comuns que estão acostumados durante o cair da noite ou o início da manhã, escuro ainda, eles estavam acostumados a cuidar do rebanho, apacentar seus animais, provavelmente ovelhas. Estavam lá acostumados e de repente aparece um anjo diante deles, provavelmente não apareceu de qualquer maneira, porque Lucas diz que eles ficaram aterrorizados com aquela cena. E então o anjo lhes diz, como todo anjo gosta de dizer quando aparece: não tenham medo. Com um anjo é fácil dizer isso, né? Não foi ele que apareceu de repente, do nada, né? Brilhando, com seus caixinhos dourados, sua harpa, seu arco e flecha. Não é o Cupido, né? É outro anjo. O anjo apareceu e disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo algo bom, boas novas de grande alegria. Então quando você diz Natal é alegria, você está certo. Natal é alegria. De fato é. A questão é por que Natal é alegria? Quando você afirma, quando você preenche aquele espaço dizendo Natal é a alegria, de onde vem essa convicção? Onde está afirmada essa declaração? Quando você provavelmente diz alegria, alguma imagem surge na sua mente. Que imagem é essa? E é a respeito exatamente dessa imagem que eu quero fazer você refletir. Não simplesmente da declaração, ser alegria, ser paz, ser união, mas quando você pensa, Natal é paz, Natal é alegria, Natal é união, Natal é festa, Natal é confraternização. De onde vem essa declaração? Que imagem se forma dentro de você? Que sentimentos movem o seu coração? A respeito do quê? A respeito de quem? De fato, Natal é alegria? O anjo estava dizendo isso aos pastores: eu vim trazer a vocês, não fiquem com medo, não fiquem aterrorizados. O que eu vim fazer é dar a vocês uma notícia tão boa, que ela é motivo de grande alegria. E essa alegria é para todos. É para todo o povo. Tem um detalhe aqui, que para quem gosta muito assim de coisas mais teológicas e tudo mais, este verbo aqui, ó, ele está numa conjugação na língua original em que foi escrita, no grego, que é uma conjugação chamada voz média. E a voz média, ela tem uma coisa peculiar, que no português não é comum. A voz média é como se o objeto do verbo fosse ao mesmo tempo quem ouve e quem fala. Eu não estou somente trazendo é como se o anjo estivesse dizendo: a notícia que eu trago, não trago só para vocês, mas trago também para mim mesmo. É como a notícia, ela é ampla, ela envolve tudo, toda a existência. Tudo o que há, tudo o que foi criado, hoje tem motivo de grande alegria. É isso que o anjo está falando. Não é alegria só para vocês, pastores.
é alegria para o cosmos. É alegria para tudo que existe. Anjos, animais. Porque hoje é chegada a redenção de tudo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, o Redentor, aquele que restaurará tudo o que foi danificado. Ele entrou no mundo para consertar. Ele veio, ele nasceu, ele é o Cristo, ele é o escolhido, ele é o ungido, ele é o separado na eternidade para chegar num tempo específico e restaurar todas as coisas para a eternidade. Ele é o Senhor. E aí o anjo diz para ele: isso lhe servirá de sinal. Para vocês saberem do que eu estou falando, para vocês saberem que eu estou falando a verdade, para quando vocês estiverem lá, vocês saberem que é Ele, exatamente, eu vou descrever, antes de vocês estarem lá, eu vou descrever para vocês o que vocês vão encontrar. Para que vocês reconheçam quando o virem. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, eles já estavam acostumados com o anjo. Já estavam brother do anjo. Estava tudo bem. Senta aí, anjo, vamos tomar um café. Mas de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. Dizendo, não passa. Dizendo. O que anjo gosta de dizer? Não, imagina um exército celestial dizendo, não temas. Oh! Não, eles não falaram isso. Não foi nada disso que aconteceu. Mas imagine você nessa situação. 3 pastores, meio de um campo, olham para o céu, uma multidão de anjos no céu, cantando e dizendo juntos, isso daqui. Glória a Deus nas alturas e paz. Onde? Na terra. Quando você diz Natal é paz, você tem razão. Natal é paz, mas por que os anjos declaram isso? Por que o anjo declarou para os pastores, olha, a notícia que eu vou dar para vocês é de grande alegria. Por que os anjos agora, o coro angelical diz, a paz na terra? Num tempo em que o judeu era oprimido pelo Império Romano, no tempo em que o Império Romano não parava incessantemente de guerrear e invadir terrenos e mais terrenos, e dizimar povos, dizimar culturas, dominando o espaço conhecido, o mundo conhecido da sua época. O Império Romano invadia e matava e trucidava, e de repente um coro de anjos para pastores diz, paz na terra. De onde vem esta declaração? De onde vem a convicção cantada por este coro angelical de dizer para aqueles 3 homens simples, provavelmente mais aterrorizados agora do que antes, paz na terra aos homens, aos quais Deus concede o seu favor, Deus beneficia. Nós falamos, Natal é generosidade. Sim, Natal é generosidade. Mas quando nós falamos isso, de onde vem essa convicção? Será que Natal é generosidade só porque o Lucas e a galera do PG dele foram lá e distribuíram coisas para uma família? Será que Natal é generosidade porque eu acho que se eu fizer o bem para alguém, então eu me torno bom o bastante para ser santificado, exaltado, ascendido aos céus?
Por que eu digo que Natal é generosidade? Onde está meu coração quando eu afirmo que é Natal? Que imagens surgem em minha mente quando eu digo o que é Natal? O que estava se formando neste momento, no coração, na mente desses homens, ouvindo o coro cantando, que a paz invadiu a terra, a paz entrou na terra, e os homens agora tornaram-se alvo do favor de Deus, da generosidade de Deus. De repente, quando os anjos os deixaram, todo o coro desapareceu e foram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa que esses homens disseram uns aos outros. Para você que está vindo há pouco tempo aqui, talvez você nem me conheça direito, porque eu fiquei um mês sem aparecer aqui pregando. E foi o pastor Pedro que estava aqui com vocês. Nós vivemos por uma causa aqui. Nós entendemos que a nossa vida tem uma motivação e ao mesmo tempo um objetivo, que é conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. E esse momento da história me chamou a atenção exatamente porque eu enxerguei isso no texto. Eu enxerguei isso na história. Eu enxerguei 3 homens vivendo a experiência mais fantástica que eles viveram em toda a sua vida. Talvez uma das experiências mais fantásticas que qualquer um de nós poderia viver até os tempos de hoje. Afinal, quem aqui já viu um coro, um exército de anjos cantando para você? É algo completamente inusitado, inimaginável. Eles estavam diante da coisa mais fantástica que os olhos deles podiam enxergar. E depois que os anjos saem, eles viram uns para os outros, voltam-se uns para os outros e dizem: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles falaram: Deus veio até nós e nos convidou para conhecer a alegria, a paz, o favor dele que invadiu a terra. Esses anjos vieram nos dizer que a alegria de Deus, a paz de Deus, a generosidade de Deus entraram na terra. A gente tem que ir lá conhecer isso. Natal é isso. Natal é um convite para que você conheça a paz, mas não qualquer paz. Para que você conheça a alegria, mas não qualquer alegria. Para que você conheça a generosidade, mas não qualquer generosidade. Natal é um convite de Deus para mim e para você, para conhecermos a alegria que só Ele pode nos dar, a paz que só Ele pode nos preencher, o favor que só as suas próprias mãos podem liberar para nós. Esses pastores entenderam isso e disseram: a gente não pode ficar aqui. Eu nem sei o que eles fizeram com os animais, porque a história não diz. Eu não sei se eles deixaram as ovelhas. Ovelhinhas, fiquem aí, se vocês quiserem ir embora, vão, porque agora nada mais importa. Quer saber? A gente vai para Belém. Porque o que a gente acabou de ver não é possível ficar aqui. Deus nos deu algo a conhecer. E nós vamos lá. Porque nós queremos conhecê-lo. Nós queremos saber quem é a alegria, quem é a paz, quem é o favor de Deus. Então eles foram, mas eles não foram de qualquer jeito. Sabe como eles foram? Eles correram. Eu imagino Lucas sentado, ouvindo, talvez eles mesmos,
dizendo: Lucas, senta aí, cara, a gente vai contar para você. Foi assim. O anjo apareceu, depois uma multidão de anjos. E pensa, cara, uma multidão de anjos dizendo para você isso. Você acha, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que sair correndo. E a gente fez isso. A gente saiu correndo. Com a maior ansiedade que já habitou em nosso peito. De enxergar aquilo que contaram para nós que estava na terra e que nós ainda não conhecíamos, ainda não tínhamos enxergado, ainda não tínhamos sentido o cheiro, ainda não tínhamos trocado um olhar, mas nós queríamos saber. Nós fomos correndo. Eles correram para lá e lá eles encontraram Maria, José e o bebê exatamente como o anjo havia dito, deitado na manjedoura. E sabe o que esses homens fazem então quando veem essa cena? Porque imagine você a seguinte situação. Ok, Maria teve a sua grande experiência. Ela também bateu um papo com o anjo. Especificamente, Gabriel. Gabriel também bateu um papo com José. Ela estava diante do filho que nasceu de uma maneira que ninguém poderia prever. Mas eles dois estavam fugindo, eles estavam procurando um lugar para pousar, mas não encontraram. Eles estavam num momento não tão fácil. O Natal deles não estava sendo um Natal como todos nós gostaríamos que fosse o nosso. Nós idealizamos muito os personagens. Esquecemos de tentar ver as coisas com a realidade com o realismo que elas têm. Imagine Maria, José, Maria carregando um filho em seu ventre, 9 meses, a barriga pesada, de repente a notícia de que Herodes mandara matar todos os meninos nascidos, eles têm que fugir. Depois de foragidos, descobrem que passou-se o tempo de Herodes, então eles retornam, mas ainda com muitos receios. A viagem naquele tempo não era uma viagem com ar-condicionado e direção hidráulica. Eles chegam em Belém, não tem lugar para ficar, eles vão para um lugar onde ficam animais. Lá ela tem o filho. E eles estão talvez ali ainda se apegando às experiências que viveram meses atrás, mas talvez num momento de muitas questões, de muitas perguntas, talvez até um pouco de descrença. Será mesmo? Será que eu ouvi direito? Será que era isso mesmo? Será? E de repente entram homens ofegantes, contendo uma euforia no peito, sorrindo, contando. E eles enxergam esta cena, e depois de verem o menino, o que eles fazem? Eles contaram a todos, a Maria, a José, e eu não sei mais quem estava lá, mas o fato é que quem estava lá teve que sentar e ouvir o que aqueles homens ouviram dos anjos. Eles disseram: o anjo mandou-nos aqui, depois um coro de anjos cantou para nós saímos correndo em direção a vocês, e nós encontramos vocês exatamente como o anjo disse que nós encontraríamos. E sabe o que o anjo disse a respeito desse menino que está na manjedoura, deste menino que nasceu foragido, deste menino, Maria e José, que vocês estão tentando acolher nessa situação totalmente desconfortável?
Deus disse que este menino é a alegria, é a paz, é o favor de Deus invadindo a terra. Eles contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E o que aconteceu com essas pessoas? Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram tomados de admiração. O Natal de Maria, de José, de talvez outras pessoas que já estavam ali ao redor, ganhou uma profundidade ainda maior, porque estes homens foram até lá e disseram: este menino foi anunciado a nós por uma multidão de anjos que diziam: ele é a paz na terra. Ele é o favor de Deus. Ele é a alegria. Ele é a boa notícia que invadiu o mundo. Natal é Jesus. E até mesmo esta declaração, você tem que pensar o que realmente ela significa para você. Quando você responde: Natal é Jesus. O coração de Maria foi tomado, o coração de José foi tomado. Eu não separei esse texto, mas há algo muito bonito no versículo seguinte. O texto diz que todos ficaram admirados, mas Maria guardava em seu coração tudo o que ela ouvia. É o que diz versículo 19. Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Estes homens falaram: nós temos que conhecer. E quando conheceram, disseram: nós temos que falar dele. Conhecer e tornar conhecido. É disso que se trata o Natal. Quando você puder responder Natal é, que essa resposta venha de uma experiência tão marcante, tão definitiva, mas não precisa ser tão fantástico, mas sim marcante, definitivo, como foi a desses homens, que não podiam se conter, tinham que conhecer, e não podiam só conhecer, mas tinham que tornar conhecido. Eu quero terminar lendo para você, te convidando a fazer um exercício, de você fechar os seus olhos, não para orar comigo, nós vamos orar sim, mas agora não para orar, mas para ouvir. Ouvir o relato de um homem que descreveu o seu próprio ministério da seguinte maneira: falo do que os meus olhos viram, do que meus ouvidos ouviram, do que minhas mãos apalparam. Falo da vida de Deus que veio à terra. Falo para que a alegria dele invada você e então a nossa alegria seja plena, seja completa. João descreve seu ministério assim. E eu quero que você ouça o que João diz a respeito de Jesus.
Feche os seus olhos e deixe ser criada uma conexão direta entre seus ouvidos e seu coração. Como se as palavras entrassem num tobogã por dentro dos seus ouvidos e se alojassem imediatamente em seu coração. João diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do único vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Deus único, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Senhor, nós te louvamos pelo Natal. Nós te agradecemos porque Natal é sim paz. Natal é sem sombra de dúvidas alegria. Natal é absolutamente o favor de Deus, a generosidade de Deus. Mas não é por causa dos presentes, não é por causa das ceias, não é por causa das celebrações, não é por causa dos abraços, dos sorrisos,
Natal é o que é por causa do teu Filho Jesus. Natal é o que é por quem Jesus é. E hoje eu quero receber este convite de conhecê-lo e de torná-lo conhecido. Eu desejo que cada um que está aqui nessa noite aceite em seu coração o mesmo convite. João escreveu isso que lemos agora, depois de ter vivido tudo o que viveu com Jesus. É como se ele olhasse para toda a história e a introdução do seu evangelho fosse a conclusão a respeito de quem é Jesus. E nós queremos, a partir disso, transformar Jesus em nós, não como a história do Natal, não como o protagonista da história, mas como aquele com quem experimentamos o verdadeiro sentido do que é Natal. E que isso transforme nossas ações, que isso transforme nossos abraços, nossos sorrisos, nossas celebrações, nossas ceias, que isso transforme tudo a respeito do que é Natal. Que ao dizermos Natal é, que isso tem a ver com quem Jesus é. Nós pedimos isso, Pai, de todo o nosso coração. Em Teu nome, Jesus. Amém.